Deixe-me Viver, escrito por Irene Pacheco Machado. Capítulo 9. O importante trabalho da desobsessão. Demos mais uma chegada ao centro espírita e lá no vai e vem dos muitos frequentadores percebemos como a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Com emoção, presenciamos o tratamento das obsessões, no qual legiões de espíritos inferiores eram esclarecidas pelos evangelizadores espirituais. Chegavam vampirizando os doentes, denotando-se neste o olhar vazio, sem sonhos e realidades. Na observação cuidadosa de um subjugado é que se nota a que ponto chega uma influenciação. Os corpos saem do nível e os trevosos buscam as rodas energéticas e se alimentam através delas. O espírito encarnado vai perdendo as forças e ficando à mercê dos vampiros. Observei os médiuns em trabalho. Muito bonita a tarefa desses irmãos. Eles talvez nem imaginem como são protegidos. Notei que os trevosos não conseguiam divisar os médiuns para a segurança dos tarefeiros de Jesus. Deu entrada no salão o jovem Clarindo, que era levado ao consumo de litros e litros de bebida alcoólica. Foi iniciado o tratamento doutrinário, muito mais para os acompanhantes indesejáveis do que para o jovem. Tentavam eles continuar na mesma vida que levavam antes de desencarnar, e para saciar seus vícios, juntaram-se a Clarindo, condenando-o sem piedade à destruição. Relutaram em entrar na câmara de passes, mas já no salão, recebendo fluidos magnéticos tranquilizadores, meio apatetados, foram se aproximando dos encarregados do trabalho. Estes não perderam tempo. Ligaram um aparelho no cérebro deles e, numa rotação bem alta, começaram a aplicar choques energéticos. Um deles, que vamos chamar de Tarsílio, relutou enquanto pôde para não ser tratado, mas com um conhecimento muito grande daquele trabalho, os encarregados foram levando até um dos médiuns. Quando Tarsílio tocou nas auras do médium, estas, como se fosse uma garra, o abraçaram e ele foi ficando anestesiado, sendo logo socorrido. Falei a Ápila: fácil esse tratamento, não é mesmo? Sabe quantos passes esses acompanhantes já tomaram? Quantos? 20. Só agora serão encaminhados para os postos de socorro. É mesmo? Isso me faz lembrar de alguém que deseja pegar passarinho. Joga a comida dentro da gaiola e deixa aberta a portinha, até que ele resolva entrar. É um trabalho repleto de paciência. O jovem de cabeça baixa orava, sentindo-se outro homem. E queira Deus, ele também ajude a espiritualidade, porque casa mental limpa, corpo são. Sérgio, repare bem as fisionomias das pessoas, disse Amintas. O contato com as entidades trevosas vai pouco a pouco fazendo-as adquirir as feições desses desencarnados e até assumir suas atitudes. Nisso entrou no salão uma senhora gritando estridentemente, segurada por alguns irmãos, não só encarnados como desencarnados. Ela urrava, mais parecendo bicho. Por mais que buscássemos os seus acompanhantes, não os víamos, até que conseguiram levá-la à cabine e o encarregado espiritual, utilizando-se de um aparelho, foi localizando no duplo etéreo fisionomias retorcidas. Confesso que me assustei. Vou tentar narrar para vocês o que presenciamos.
Em cada roda energética surgiam minúsculas figuras e estas iam se alongando deformadas, como quando jogamos uma tinta num papel e esta se espalha. Na roda energética, víamos as fisionomias nas fiações, uma gosma que se espalhava deforme. Cada roda energética possui sua cor característica, mas quando subjugada pelos trevosos, elas se misturam e naquela irmã todas as rodas estavam subjugadas. A fisionomia da irmã era de terror. Os passistas usaram o mesmo tratamento. A espiritualidade não dispunha de uma sala especial para atendimento desses casos mais graves. Sugiro aqui que uma casa que trabalhe com desobsessão tenha uma cabine especial composta de alguns médiuns videntes respeitados. Quando chegassem irmãos em tal estado de alucinação, deveriam ser encaminhados para esses departamentos, onde a espiritualidade montaria a cabine com aparelhos apropriados, capazes de operar melhor em semelhantes casos. Mesmo assim, aqueles abnegados médiuns deram uma ajuda enorme àquela irmã e ela se acalmou. Perguntei ao encarregado daquele passe: vocês conseguiram tirar alguns daqueles subjugadores? Ainda não. Estes casos são mais demorados. Breve teremos salas especiais e a resposta ao atendimento será mais rápida. Que bom! Acredito que quando forem criadas essas cabines especiais, os espíritos encarregados da desobsessão terão melhores recursos para curar os doentes. Gostaria de desenhar o papel, a irmã e os seus acompanhantes, bem como o que estava ocorrendo diante dos nossos olhos espirituais. Vou tentar desenhá-la com os seus algozes. Espero que vocês compreendam o desenho. Na verdade, este caso deixou-me muito preocupado. Por isso perguntei à encarregada do trabalho por que a irmã adquiriu tais companhias. Luiz Sérgio, ela violou as leis de Deus e sem piedade tirou o direito de nascer desses que hoje pedem justiça colados ao seu corpo. O que, irmã? Esses verdugos são os rejeitados que hoje se vingam da aborteira? Sim, Luiz, ela já está sofrendo antes de desencarnar. O que é muita sorte, pois no corpo físico torna-se mais fácil a cura. E nesses casos, os socorristas não conseguem dar abrigo aos espíritos rejeitados? Não. Muitas vezes os espíritos rejeitam a ajuda e colam-se aos seus assassinos para cobrar deles o direito de viver. Não se esqueça, Luiz Sérgio, de que nem todos os espíritos são bons, também os maus reencarnam. Naquele caso de Marina, o espírito era familiar, de boa índole e jamais seria um verdugo. Mas os que vimos agora, estes não se conformam de terem sido retirados sem piedade do ventre materno. Meu Deus, por isso a necessidade de uma sala especial para esse trabalho. Veja só, irmã, aqui estava eu observando cada caso e nem imaginava que estivesse em trabalho, defrontando com antigos abortados que hoje se vingam. A irmã alcançará a cura e queira Deus ela tenha guardado na mente os gritos de ódio das suas vítimas. Vimos 7 irmãos, não é mesmo? Não, ali estava alojada uma legião de sofredores. Observei ainda mais a irmã que agora conversava
e busquei as fisionomias nas suas rodas energéticas. Elas que antes estavam assim, borradas, agora se encontravam assim, menos borradas. Os corpos gelatinosos tinham desaparecido e os espíritos pareciam dormir. Mas eles não podem ser retirados? Não, ainda é cedo. A irmã só tem 4 meses de tratamento. Esperamos que ela se conscientize dos seus erros e ela mesma limpe as suas rodas energéticas. Mas como, irmã? Através de sua reforma íntima. Se a irmã pegar o Evangelho de Jesus e buscar com humildade a renovação interior, ajudada pelos mentores da casa, terá a cura. Se ela não melhorar, também não se livrará dos seus inimigos? O amor vence o ódio. No dia em que a irmã descobrir o verdadeiro amor e dedicar sua vida a Deus e ao próximo, tudo se modificará e ela será novamente alguém útil à sociedade. Até lá sentirá o ranger dos dentes. O centro espírita fará 1000 coisas para auxiliar a irmã, entretanto, compete a ela curar sua alma, auxiliando os espíritos enleados nas sombras da vingança. Ela terá de cultivar o amor, ter compaixão para com todos, enfim, sofrer uma transformação divina. Queira Deus, ela se salve e que os seus algozes encontrem o caminho da paz. Observei outros casos, mas nenhum me deixou tão impressionado. Quando ia saindo, parei, pois os meus amigos acompanhavam o tratamento em um jovem viciado. Encantado fiquei quando o médico espiritual tocou o cérebro do irmão. A sede do complicado departamento mental pareceu-me também um complicado aparelho eletrônico. Observava-se uma substância cinzenta alojada ali. O cérebro ainda é um mundo quase desconhecido do homem, e nós, diante daquele jovem, descobrimos sua ligação com outro cérebro, o de um jovem também, mas desencarnado. Pareciam 2 cérebros idênticos. O encarnado estava tão ligado com o desencarnado que dava a impressão de um só espírito. Buscamos as 3 regiões do cérebro e nelas os espíritos encarregados da cura operaram com choques magnéticos através dos passes e ali mesmo foi feita a separação mental daqueles 2 espíritos. No momento dessa separação, o jovem encarnado jogou-se ao chão, retorcendo-se como num ataque histérico. Seu cérebro recebera energia purificada quando acostumado estava com a ligação trevosa. Agora o cérebro do jovem Caio trabalhava por conta própria, não mais ligado com outro cérebro. Podemos observar os neurônios recebendo as sensações exteriores dos passistas e também do seu interior da consciência. A mente de Caio orientava todo o seu universo molecular e dela partia agora o comando. Acreditávamos que bem depressa o equilíbrio voltaria ao espírito de Caio. A massa cinzenta do cérebro do irmão ia paulatinamente voltando ao normal. Já não me pareceu mais doente. Perguntei a Ápila: será que ficou curado? Acho que ainda vai precisar de alguns passes até voltar a comandar a si mesmo. E o irmão que o levava ao vício? Será tratado, mas não se esqueça, Sérgio, de que Caio não foi levado ao vício pelo doente espiritual. O doente é que se ligou a ele por afinidade.
Sempre na Terra existe alguém que carrega algo que irmãos desencarnados desejam para ficar mais tempo no mundo físico. Se o encarnado procurar ser digno, esses irmãos não desejarão tanto viver na crosta da terra. Quem procurar viver em espírito não sofrerá a tortura da obsessão, doença tão material. Com o correr do tempo, o homem se verá longe dela. Diz Francisca Teresa: quem se torna um operário do Senhor, fiel às suas obras, jamais conhecerá a lágrima da obsessão.